Bora oitavo, que tá acabando, as férias estão chegando e a gente precisa falar de mais um tema importante que a gente vai começar a estudar agora, então a unidade 3, e a gente vai hoje apresentar para vocês o sistema esquelético, tá bom? Não é difícil, tem algumas palavrinhas que são mais complicadinhas, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender. Bom, primeira coisa que eu quero dizer a vocês que um indivíduo adulto, ele apresenta 206 ossos. Nós, adultos, apresentamos 206 ossos. E um bebê ao nascer apresenta 305 ossos. Que coisa, né? O que será que acontece com o osso do bebê? E depois o osso do adulto? Será que a gente perde osso? Puxa, na verdade não. No momento do parto, a maioria dos ossos ali do bebê, eles são cartilagens. Ele tem que ter uma flexibilidade para poder passar ali no canal, né? No canal do parto, que a gente chama. Então, depois que isso aconteceu, né? O bebê, ele vai aí adquirindo algumas substâncias, como cálcio, como fósforo, que são importantíssimas para endurecer essas partes de cartilagem. E esses ossos, eles vão se fundindo, vão se juntando e vão formando, por exemplo, 2, 3, que eram 2, 3 que formavam 2, 3 ossos, agora formam um só. A partir do momento que mais ou menos depois dos 24 meses, essa criança, né, agora, ele já tem, então, todos esses ossos consolidados, todos esses ossos unidos, e aí ele passa, então, a ter os 206 ossos, certo? A natureza é perfeita e sábia, né? Vamos aprender um pouquinho, então? Como que é o nome das células que formam os ossos? Osteócitos, ok? Osteócitos, então, são as células que formam os ossos. Os ossos, na verdade, eles são órgãos, né? Então, a gente fala que o tecido ósseo, ele se organiza em órgãos, e os ossos são órgãos, nada mais do que órgãos. E qual que é a função, então, dos ossos? Dar estrutura e sustentação para o nosso corpo. Quando eles estão juntos, esses ossos juntos, a gente fala que formam o sistema esquelético. O nosso esqueleto que nós chamamos, ok? Vamos falar um pouquinho, tem uma foto aqui que eu acho legal, essa foto aqui, ó. O osso, ele tem aí basicamente 3 partes. Então vamos compreender quais são essas 3 partes e o que elas podem trazer de importante pra gente. Bom, começar de fora para dentro, certo? A parte mais externa, que parece uma membraninha, uma pelezinha de revestimento, é chamada de periósteo. Depois do periósteo, eu tenho essa parte aqui, ó, que é essa parte mais dura, né, que ela tá aqui, mais aqui pra dentro. Essa parte, ela é chamada de matriz óssea. Essa parte de matriz óssea, toda essa parte de matriz óssea, eu tenho células, que são os osteócitos, eu tenho vasos sanguíneos, então dentro dos meus ossos eu tenho vasos sanguíneos, claro, as células precisam de nutriente, oxigênio, né? Precisam liberar aí as excretas e o gás carbônico. E essa parte da matriz óssea, quem é que forma a matriz óssea? Os próprios osteócitos. Então as células que estão ali, eles produzem essa matriz óssea. E quando eles produzem essa matriz, ela não é dura, ela é mole. E conforme ela vai incorporando, ela vai pegando o cálcio e o fósforo, que são sais minerais importantíssimos, por isso que a gente fala do fósforo e do cálcio para os ossos, ela vai endurecendo e ficando bem compacta, bem rígida, tá? Então ela é bem, como se fosse bem dura mesmo, bem apertada, não tem espaço, né? Bem apertada, bem compacta e bem rígida por conta do cálcio e do fósforo, certo? E aí, na parte mais interna, então, eu tenho essa parte aqui que chama tecido ósseo esponjoso. Esse tecido ósseo esponjoso, em alguns ossos, então, eu posso ter aí alguns ossos tendo dentro dele a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A gente já vai falar um pouquinho delas. Então, deixa eu só passar aqui para vocês, ó, que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela tá no livro páginas 70 e 71, que eu esqueci de avisar vocês, páginas 70 e 71, e aí tudo isso daqui que eu expliquei sobre os osteócitos, sobre a matriz óssea, né, que ela é formada pelas próprias células, os osteócitos quem formam ela. Falei para vocês do cálcio e do fósforo, que eles são incorporados aí gradativamente, gradualmente, e aí isso vai endurecendo.
Disse para vocês que a parte mais externa, ela é formada, a parte mais externa ela é formada, então ela chama de matriz, e a parte mais interna é o periósteo, a matriz e a parte mais esponjosa que a gente tem lá dentro. Essa parte esponjosa, então, esse tecido esponjoso que tem esses espaços, em alguns ossos, ele pode ter aí o que a gente chama de medula óssea vermelha ou medula óssea amarela. Vamos entender onde que eu posso encontrar, o que é essa medula óssea vermelha? Então, ela nada mais é do que uma estrutura que está dentro dos ossos e ela é responsável pela produção de células do sangue. Olha que importante, pessoal. Sabe onde a gente encontra, então, essa medula óssea vermelha? A gente encontra principalmente nas vértebras. Então, ó, eu tenho aqui, dentro da cavidade do tecido esponjoso dessas vértebras, eu tenho medula óssea vermelha, então, nas nossas vértebras. Eu tenho em costelas e nos nossos ossos longos. Então, por exemplo, o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, né? É um osso longo, então dentro dele eu tenho medula óssea vermelha. E a importância é porque produz, então, essas células sanguíneas. Se por algum motivo essa produção ela parar, a pessoa provavelmente vem a óbito, né? Professora, por que pode parar a produção? Bom, uma leucemia pode levar então a parar essa medula. Dependendo de um osteosarcoma, que é um câncer no osso, né? Dependendo aí de que osso acomete, e algumas situações, por exemplo, em idosos, que eu morro de medo, fratura de fêmur. Então, é muito comum, você ouviu falar, né? Por quê? Porque as mulheres, principalmente as mulheres, tá? Quando elas entram na menopausa, ou seja, elas param de liberar ovócitos, elas ficam com uma deficiência de um hormônio, que é o estrógeno. E o estrógeno é importantíssimo, é ele quem pega, ele tem uma das funções dele é pegar o cálcio e o fósforo e levar para dentro dos ossos. Então, se ela entrou na menopausa, ela baixou quase zero o estrógeno e aí não tem mais quem endurece esse ossinho. Então fica com osteoporose, aquela doença que o osso fica oco. Qualquer lugar que ela cair, bater, ela fratura o fêmur. Fraturou o fêmur, a medula óssea vermelha, a medula óssea vermelha ela é comprometida. Né? E aí, por isso que corre um risco de morte, né? Com fratura de fêmur em idosos, ok? A medula óssea amarela, então, é a parte que fica, então é uma parte que fica dentro desse tecido ósseo esponjoso, então aquele tecido ósseo furadinho, né? E a função da medula óssea amarela é acúmulo de gordura. E que a gente acredita aí que essa gordura, ela tem... Espera só um pouquinho que meu cachorro tá comendo a minha almofada. Não come a almofada da mamãe. A gente acredita que essa medula óssea amarela, ela é responsável por manter aí, então, temperatura adequada, né? Ajudar aí no equilíbrio dessa temperatura, porque a gente sabe que a gordura ela é importante isolante térmico, entre outras funções de reserva de energia também, tá bom? Então, só pra gente entender, viu como não é difícil? É tranquilo, né? Então, só pra recapitular, ó, as células que formam são os osteócitos. Os osteócitos, eles estão presentes, então, em todos os ossos, em todo o sistema esquelético, né? Dentro dos ossos eu tenho praticamente 3 partes. Então eu tenho o periósteo, que é a pelezinha que reveste por fora. Eu tenho a matriz, que é o que está no meio, que é maciço. Quando ela surge, ela não é maciça, mas conforme vai tendo a incorporação do cálcio e do fósforo, ela vai ficando rígida e compacta. E lá no centro eu tenho então o tecido ósseo esponjoso, que é aquele buraquinho, aqueles buraquinhos que a gente viu na foto. Dentro desses buraquinhos, eu posso ter em alguns ossos a matriz, a medula óssea vermelha, responsável pela síntese de células do sangue, entre outras células, e eu posso ter também a medula óssea amarela, certo? Que acumula gordura. Simples, até aqui tranquilo, recapitulando bem facinho. Só pra gente finalizar essa aula, então, pessoal, a gente fala... tem um videozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu tinha esquecido. E aí, para finalizar a aula, então, eu vou falar um pouquinho de articulações, que é bem simples também. Os ossos são órgãos vivos. Eles possuem terminações nervosas,
são irrigados por vasos sanguíneos e, quando sofrem uma fratura, podem se reconstituir. O fêmur é o maior e o mais resistente osso do corpo humano. Ele fica dentro da coxa e se estende do quadril até o joelho. O fêmur será usado como exemplo para observar a estrutura interna e outras características dos ossos. A porção mais externa do fêmur é formada por tecido ósseo compacto. Esse tecido é muito resistente em todos os ossos e ainda mais no fêmur. Uma parte mais interna dos ossos é composta de um tecido leve e esponjoso. Próximo às extremidades do fêmur existem as áreas de crescimento, que permanecem ativas até a adolescência. O periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que recobre os ossos. Essa membrana é bastante fina e protege os vasos sanguíneos e nervos. Os vasos sanguíneos e os nervos se comunicam com as porções internas do osso por meio dos sulcos ou poros do tecido ósseo compacto. No centro dos ossos localiza-se a medula, que é a responsável pela produção dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Quando ocorre uma fratura, os vasos sanguíneos do interior do osso são rompidos e surge um hematoma. Algumas horas depois do ferimento, um coágulo se forma entre os fragmentos do osso. A irrigação sanguínea da região é restabelecida. Por volta de 2 dias após a fratura, as células do tecido conjuntivo iniciam a união das extremidades rompidas, o que cria uma protuberância chamada calo de consolidação. Osteoblastos, então, produzem uma nova matriz óssea, formando um calo ósseo na região. Em poucos meses, os tecidos ósseos compacto e esponjoso são recuperados e a região fica totalmente curada, com um aspecto similar ao original. Eu tenho uma aflição de ver fratura de osso, porque graças a Deus, eu nunca fraturei nenhum osso. Mas a impressão que eu tenho é que isso dói tanto. Imagina você quebrar um osso, plá, de maneira que você vai ter um extravasamento de sangue dentro do osso. Gente, isso deve doer demais. Eu já tive ruptura de ligamentos, a gente vai falar um pouquinho de articulações e ligamentos agora, que já dói pra caramba, que é tecido mole. Agora imagina um tecido compacto, deve doer. Bom, ele falou de osteoblastos, né? Então, se vocês ficarem um pouquinho perdidos, não fiquem não, porque na verdade os osteócitos, às vezes para ele virar um osteócito, ele pode passar por algumas fases, né? E a gente tem aí alguns tecidos de reparação e substituição, que a gente tem osteoblastos, osteoclastos e osteócitos agindo em diferentes momentos na célula. Ou pode ser até quando tem uma área que está ali, digamos, sem células, sem osteócitos, porque teve uma fratura, por exemplo, eu tenho células mais jovens chegando, que nós chamamos de osteoblastos, e aí elas podem ocupar determinados lugares, se transformar depois em osteoclastos e osteócitos, tá? Então é só uma diferenciação de nome, mas isso a gente aprende um pouquinho mais pra frente lá no ensino médio. Bom, falando um pouquinho das articulações, as articulações, na verdade, então eu tenho aqui, ó, o que são as articulações? Entre os meus ossos, eu tenho aí, graças a bom Deus, né, algumas regiões que eu consigo articular, que eu consigo mover. Entre essas articulações eu tenho cartilagens. Essas cartilagens é formado por um outro tipo de tecido, então, o tecido cartilaginoso, e a importância desse tecido cartilaginoso é para amenizar, então, o impacto e evitar que osso entre em contato com osso, o que poderia aí causar um atrito muito grande, então um desgaste muito maior, além de pequenas fraturas, rachaduras no próprio osso, tá? Outra coisa, então, que existe aí nessas articulações, além das cartilagens, são os ligamentos. Os ligamentos, eles ligam um osso a um músculo, né? Então, a função desse ligamento é dar estrutura e manter o osso no lugar. Senão, a gente ia conseguir toda hora tirar o osso do lugar, certo? Então, é muito importante esse ligamento para estabilizar aquela junção, aquela união entre os ossos, principalmente nas articulações, ok? Bom, tem uma perguntinha aqui que eu vou deixar para vocês, a gente vai finalizar a aula nela, que é de olho no tema.
Não é rara a notícia de que um atleta rompeu o ligamento do joelho durante a prática de exercício físico. Eu tenho meu joelhinho operado, a cicatriz aqui, ó. Eu rompi o ligamento durante o exercício físico. O que significa ruptura de ligamento? Aí vocês lembram também que eu estava andando de cadeira de rodas no colégio. Rompi 2, então, aquele dia, né? Quais são as possíveis consequências de um ligamento rompido se não se recompor? Bom, primeira coisa que vai acontecer, além de doer pra caramba, né? Primeira coisa que vai acontecer, eu não vou conseguir mais ter o meu movimento preciso. Por quê? Eu falei que o ligamento segura o osso no lugar? Ele não liga o osso ao músculo, então ele é responsável por segurar no lugar? Então a primeira coisa que acontece é um movimento em falso. Então quando eu rompi o ligamento do joelho, era o meu joelho, eu tinha aqui os meus ossinhos, e aí o meu joelho ele vinha pra frente. Então eu não conseguia ter estabilidade para andar, né? Eu tenho aqui como se fosse a perna, né? Como se fosse o fêmur, e aqui embaixo como se fosse a tíbia. Então a minha tíbia, ela ia para frente. Dava uma má impressão e doía muito. E aí eu tive que operar para refazer esse ligamento, porque é uma articulação muito importante a do joelho. Ok? Bom, recadinho do coração para vocês. A gente vai entrar de férias, as nossas aulas agora vão dar um tempinho. E eu espero que esse momento, férias sem viagens, sem encontros, né? Eu espero que esse momento seja um momento de reflexão para muitas famílias, assim como está sendo para mim, para minha família, e que a gente possa aí compreender o real sentido da vida. Eu acredito que a nossa evolução fez a gente perder um pouco de valores que para mim são muito importantes. Então eu espero do fundo do meu coração que muitas pessoas reflitam sobre valores, coisas que vêm de berço, de família, né? Que a gente possa ficar mais pertinho dos nossos pais, abraçar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, que é os que estão dentro da nossa casa, que é o que a gente pode fazer. E aproveite então vocês para curtir o momento junto com seus pais. Porque eu gostaria muito de estar com os meus, mas infelizmente eles são idosos, moram em São Paulo e eu tenho medo de visitá-los. Então, aproveite o momento, porque ele é muito importante. Valores é o que falta na nossa sociedade. Fiquem com Deus e boas férias e até a volta!